Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos começar a estudar isso aqui. Muito bem, até o momento nós estudamos as condições da eletrostática, isto é, o estudo das cargas em repouso. Agora nós vamos dar os primeiros passos na direção da eletrodinâmica, ou seja, estudar as razões do porquê as cargas se movimentam e suas consequências. Uma das primeiras grandezas dessa parte, extremamente importante, é a questão da corrente elétrica, esse conceito tão presente no nosso cotidiano. Vamos entender o seu conceito base. Vamos considerar que nós tenhamos um condutor com seus elétrons livres. Esse condutor pode ser feito de alumínio, ferro, qualquer outro material condutor. Nós temos esses elétrons apresentando uma pequena agitação devido à temperatura que eles apresentam. No entanto, nós não observamos nenhum sentido preferencial de movimento. Em média, eles permanecem no mesmo lugar. Para que a gente consiga fazer com que esses elétrons se movimentem, é necessário aplicar uma diferença de potencial, ou seja, aplicar no interior desse condutor um campo elétrico. Dessa maneira esse campo vai empurrar os elétrons para algum sentido. Pronto, observamos que a presença aí de uma pilha que apresenta um polo positivo e outro negativo, ele vai oferecer essa diferença de potencial necessária para o movimento dos elétrons. Veja que agora eles vão apresentar um seguinte sentido: os elétrons vão ser atraídos pelo polo positivo e vão ser repelidos pelo polo negativo, mantendo o sentido observado aí. Esse sentido representado anti-horário a gente considera como sendo o sentido real, ou seja, aquele que realmente está acontecendo. No entanto, quando começaram a fazer estudos sobre eletrodinâmica, o pessoal considerava que era um movimento suposto de carga positiva, por isso que nós temos o sentido que a gente conhece como convencional. Na maior parte dos exercícios a gente usa essa representação, ou seja, o sentido do movimento de carga positiva. Essa escolha não vai influenciar nos nossos cálculos, é apenas uma parada conceitual que a gente tem que ficar atento. Então lembre-se que o sentido real é o movimento real das cargas, como o nome sugere, o sentido convencional, o suposto movimento de cargas positivas. Essa movimentação na estrutura, pessoal, é extremamente lenta, mas a gente não percebe nenhum atraso desde o momento que você aperta o interruptor e a lâmpada acende, por exemplo. Isso se deve à presença da diferença de potencial nos terminais desse condutor. Quando isso acontece, é gerado um campo elétrico numa velocidade muito grande, próxima da velocidade da luz. E essa velocidade é tão grande que torna imperceptível esse atraso, desde o momento que você liga o interruptor até aquele que a lâmpada acende. Mas a corrente elétrica não é uma característica e exclusiva dos sólidos, apenas encontrada nos metais. Nós podemos encontrar a corrente elétrica também em meios líquidos e gasosos. Nos meios líquidos é necessário que tenhamos algum corpo em suspensão que é capaz de transportar a energia, ou seja, que vai sofrer influência do campo elétrico. Por isso que os nossos melhores candidatos são as soluções iônicas. O exemplo mais clássico, a água com sal de cozinha. Quando nós colocamos sal na água, ocorre uma dissociação iônica e nós temos aí a formação de cátions e ânions. Esses cátions e ânions, ou íons de forma geral, eles vão sofrer a influência do campo elétrico e assim eles vão apresentar um movimento. Só que nesse caso, como existem íons positivos e íons negativos, nós temos aí um sentido duplo de corrente elétrica, na verdade. Geralmente representamos o sentido da carga positiva, lembrando a ideia da corrente convencional. No caso de meios gasosos, ele ocorre quando a gente aplica uma diferença de potencial muito elevada, a ponto de fazer os elétrons que pertencem a um determinado gás sair da camada, se soltar, formando cátions e elétrons livres. A movimentação desses corpos é uma corrente elétrica no meio gasoso. Por curiosidade, a gente utiliza esse conceito, por exemplo, para fazer iluminação de neon ou lâmpadas fluorescentes. Muito bem, agora a gente sabe que a corrente elétrica ela acontece nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Mas como é que a gente calcula a intensidade dessa corrente elétrica? É relativamente simples, dá só uma olhada. A intensidade média da corrente elétrica, que a gente vai usar a letra I para sua representação, é igual à quantidade de carga elétrica medida em Coulomb, que vai atravessar uma seção transversal desse condutor, dividido pelo intervalo de tempo medido em segundos. Veja que a unidade de corrente elétrica é resultado de Coulomb dividido por segundo, que nós chamamos de ampere. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa unidade em alguma coisinha aí na sua casa. Então quando nós dizemos que uma corrente elétrica tem intensidade de 10 amperes,
Isso significa que está atravessando em média 10 coulombs de carga a cada segundo, o que é uma intensidade relativamente alta. Sabendo dessas diferenças de medidas de corrente elétrica, nós podemos utilizar um submúltiplo muito comum. Um submúltiplo muito comum é o miliampere, representado por mA. Assim como todas as outras unidades que apresentam esse prefixo, mili, ele representa a milésima parte, ou seja, 1 miliampere é igual a 10 elevado a menos 3 amperes. Logo, quando nós dizemos uma corrente de 5 miliamperes, nós devemos lembrar que essa medida é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Também é possível fazer uma análise gráfica da intensidade da corrente em função do tempo. Dá só uma olhada. Vamos considerar um gráfico de intensidade da corrente elétrica I em função do tempo t. Para um determinado valor de corrente elétrica que varia através de um condutor, vamos supor que ele comece com intensidade I1 e vá aumentando até chegar na intensidade I2. Uma propriedade extremamente importante aqui é que se a gente calcular a área entre a curva característica da corrente e o eixo do tempo, nós vamos encontrar exatamente a quantidade de carga elétrica que atravessou esse condutor. Então lembrando que para essa corrente elétrica ser sustentada é necessário aplicar uma diferença de potencial. Aqui nós vamos dar aí um significado um pouco mais amplo, principalmente para a eletrodinâmica, sobre essa DDP que nós vimos anteriormente em eletrostática. Veja, nós tínhamos visto que o trabalho é igual à quantidade de carga elétrica vezes a diferença de potencial. Isolando o valor de U, nós podemos escrever o seguinte: trabalho sobre a carga. Normalmente esse trabalho está associado à variação de energia potencial sofrida aí por um determinado valor de carga. Então nós podemos escrever como ΔE, energia, que é medida em joule. A unidade volt resultante da DDP, que é joule por coulomb, ele mostra pra gente o total de energia potencial que uma carga pode apresentar num determinado fluxo de carga. Por exemplo, quando nós temos aí uma tensão mostrada na tomada de 110 volts, significa que a cada coulomb de carga elétrica nós temos aí 110 joules de energia. Caso você precise de mais energia, vai ser necessária uma quantidade maior de carga, por isso começa a elevar o valor da corrente elétrica. E é importante lembrar também que essa corrente elétrica, juntamente com a diferença de potencial, ela pode causar danos severos à nossa saúde. Dê só uma olhada na tabela a seguir. Veja que na coluna da esquerda nós temos alguns valores ou intervalos de valores referentes à corrente elétrica. E na coluna da direita nós temos alguns efeitos fisiológicos. Note como o nosso corpo é extremamente sensível. A partir de 1 ampere nós já podemos sofrer aí uma parada cardíaca ao receber uma descarga elétrica. Isso tudo acontece, pessoal, porque o nosso sistema nervoso é basicamente um grande circuito elétrico. É claro, com intensidades de corrente elétrica muito pequenininhos. Então quando nós recebemos uma descarga elétrica cuja corrente elétrica é muito mais elevada, nós sofremos fibrilação muscular. Nós ficamos incapacitados de controlar o próprio músculo e ele fica ali todo contraído. É por isso que nós devemos tomar cuidado com descargas elétricas ou possíveis choques que nós podemos sofrer em casa. E para a aula de hoje é isso, pessoal. Lembre-se de fazer um bom resumo, qualquer dúvida reveja a aula, tente fazer algumas questões e nos vemos na próxima. Tamanho da Toros.